Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Ministração à luz da Palavra de Deus. Oração pela sua vida e a salvação em sua casa. A partir de agora, programa Transformando Vidas. Será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Em Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o que eu anseio, é o meu maior prazer. Em Jesus, será que é pedir demais?
nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Mas meu coração tem clamado por ti. Então veja bem, Deus mostra a causa. Por que os midianitas estavam, né, sendo atacados? Por que o povo de Deus estava sendo atacado pelos midianitas durante 7 anos e com a permissão de Deus? O apóstolo, mas Deus permite isso só para quem está na presença dele? Não, isso acontece a todo momento. Só que quando nós estudamos a palavra, nós vivemos pela palavra, a probabilidade de dar errada é coisa mínima. Aquilo que a gente diz, a pessoa sendo dirigida pela palavra de Deus, é muito difícil dar errado. Pode ter problema, pode ter um momento de turbulência, mas logo volta ao normal. Agora, durante 7 anos, para quem eles iam pedir ajuda agora? Então Deus mostra a causa e a consequência da causa. Então a causa era o quê? Eles tinha pecado contra Deus, mas não sabiam o tipo de pecado. Eles pecaram contra Deus. E pelo fato deles pecarem contra Deus, o próprio Deus o entrega na mão do inimigo. O apóstolo, o que tem a ver com a minha vida? Tudo. Só pegar aqui uma palhinha naquilo com teu esposo. De repente está tudo bem com teu esposo, está maravilhoso, ele está dando presente, está lembrando do teu aniversário, porque o homem lembrar do aniversário da esposa é muito difícil. Não é um só não. O homem é assim. Você tem que ficar ali mostrando para ele uma semana antes, olha, dia tal, e ele, o cara não é assim, o homem é assim, não é o teu marido, não, o homem é assim. E você não, você lembra, né? Só depois que passa? Tem uns que mesmo avisando, o cara, meu Deus. A mulher fica esperando aquela meia-noite, na meia-noite do meu aniversário, o marido nada dorme, ronca, fala, mas não é possível, rapaz. Todo mundo lembrou, o cara nem fuado que é a coisa, a mulher fica louca. Mas vamos dizer que teu marido lembra de tudo, é um cara fora de série. Ele é fora da curva, né? É fora da curva que fala? É isso? Fora da... Cara, 2 dias antes você já está mandando presente, já está comemorando. Tá. Tudo bem, está indo de uma forma maravilhosa, cara é bacana. Aí você começa a fazer coisa errada por trás. Pegar o cartão do cara, escondido. Começa... né, com as ideias erradas nas redes sociais, você está dando lugar ao diabo. Você está trazendo o diabo para aquela situação. Estava tudo bem com o teu esposo, de uma forma maravilhosa, ele te tratando bem, não tinha briga em casa, tudo legal. Aí você começa a fazer coisa errada. Aí o que acontece? Aquela ex dele
que é tua inimiga, que não é a midianita, que não é midianita, mas é a tua inimiga, começa a aparelhar. Porque o problema, quando nós damos brecha ao inimigo, nós permitimos com que o inimigo entre naquilo. Se você aprender isso daí, vai ser uma maravilha na tua vida. Porque todas as vezes que eu for fazer coisa errada, eu estou atraindo o inimigo para aquela situação. Ou a mesma coisa você, né? Você, o esposo, a tua esposa maravilhosa, tudo certo. Ela, olha bem, está o teu cartão, mas olha, nós estamos aqui tudo, né? Conversa, está tudo indo assim, de uma forma tremenda, maravilhosa. Aí você, né? Quer dizer, o teu marido está, ou a tua esposa, tudo bem. Aí você começa lá nas redes sociais, vê uma mocinha ali, você abre, já começa a seguir, você está traindo demônio para dentro do teu casamento. Quando eu atraio demônio, que eu estou trazendo os demônios, eu dei abertura, eu dei lugar ao diabo, o que vai estar acontecendo? A tua esposa vai estar aparelhando com gente também que não presta. Porque como é o casal, o inimigo não vai trabalhar na vida só de um. Ele vai trabalhar na vida do casal, e se tiver filho, ele vai trabalhar na vida dos filhos. Isso pode trazer doença para os teus filhos, porque eu dei lugar ao diabo. Quem está entendendo a coisa? Nada acontece. Não, sabe o que é, apóstolo? É assim, não. Por isso que quando nós vamos falar com o esposo, que ele chega queixando a esposa, a gente tem que ouvir os dois. Teve entrada de inimigo ali. Ah, meu marido agora, eu peguei no celular dele, ele está lá tendo contato com a ex, é a midianita. Talvez ela não chama midianita, mas é o inimigo que chegou. Se eu entender isso, e tiver sabedoria e temor a Deus, para não ficar brincando e tal, pode ter certeza absoluta que a maioria dos problemas serão resolvidos. Porque cada entrada da nossa vida, cada área, tem a entrada do inimigo naquilo. Então o que acontece? Então no 6:1, né, fala isso, no 6:2, os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Então a pessoa começa a esconder e ficar com medo. Ela é atingida por um espírito de temor. Não é temor a Deus não, que aterroriza. Nesse momento que está tendo essa batalha espiritual, porque deu brecha, a mente dessa pessoa para de sonhar. Os projetos caem por terra. Por exemplo, se o casal está pretendendo ter um filho, já começa a dar problema, seríssimo. Então nós temos que medir as consequências do pecado. O pecado traz demônios para aquela situação. Atrai demônios. Então quando Deus fala de pecado, não é porque Deus, eu não posso fazer nada. Pode fazer o que você quiser. Como Deus proibiu com que os midianitas pecassem aqui? Não, proibiu não, deixaram eles pecar. Só que eles ficaram 7 anos. Deus proibiu com que os israelitas pecassem aqui? Não. Deus permitiu com que eles ficassem 7 anos na mão dos midianitas. Por exemplo, o rapaz solteiro que quer um casamento sério, mas ele está com a vida errada. Não tem como. Só vai chegar para ele moças erradas. Porque ele está atraindo aquilo.
Ele quer uma moça de Deus, mas ele vive de uma forma errada. Ele não vai ter. Deus não vai deixar acontecer isso, enquanto ele não consertar. Então tem a consequência, né? Que teve tudo ali. Aí o que acontece? Entra a humildade para reconhecer aquilo. Muitas pessoas não têm isso, elas jogam o problema, elas não têm humildade de reconhecer. Aí entra o orgulho, a soberba. Aonde entra o orgulho e a soberba, Deus não trabalha. Tem como Deus trabalhar? Então, por exemplo, por que eles estavam sofrendo? Eles pecaram. Como nós também estamos sujeitos a ter coisas, problema, né? Pecar. Depende do nível de pecado, que quanto mais você aproxima de Deus, tem nível de pecado que você não vai fazer bobeira. Fala, se eu fizer isso, eu vou ter consequência. Desastrosa. Então você vai ter prudência, vai ter temor a Deus. Por isso que o temor a Deus é o princípio de todas as coisas. Quem perde o temor, perdeu a sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando eu estou gostando daquele pecado, se eu estou lá nas redes sociais, eu estou lá em contato com uma mulher, com a ex minha, você começa a sonhar com aquela ex. Você pode ver, quando você está nessa situação de pecado, você até sonha com aquela ex. Você começa a sonhar com aquilo. Apóstolo, mas eu tenho que passar por uma libertação? Não, você já está tendo libertação agora. Deus está revelando como que você pode sair dessa situação. Por que você está sonhando com aquela ex? Porque você já está casado. Você está sonhando com aquela ex? E alimentando isso? Ou está sonhando com aquele ex e alimentando isso? E indo lá nas redes sociais procurando para ter contato? Olha onde que o diabo está te levando. Mas eu vou esconder. Não adianta esconder de demônio. Você está trazendo demônio para dentro da tua casa. Aí o relacionamento começa a piorar. Porque está entrando um espírito maligno ali, de traição. Porque a traição não é ver e trair, não. O diabo começa a trabalhar. Então o que eu tenho que fazer? Parar com aquilo. Aí eu vou deixando. Naquele momento que você está gostando daquilo, o inimigo, né? Você está até achando bacana, a esposa vai ficando pior. Mas está tendo consequência com ela também. Porque esse demônio de traição, presta atenção aqui, queridinhos. Você precisa ouvir isso, não fica dando uma de bobão não aqui, que aqui não tem bobo não, né? A tua esposa está passando por aquilo também. Então a tua casa inteirinha está sendo atingida. Teus filhos vão ficando cada vez mais rebeldes. Vai tendo problema na vida financeira, na vida física, vai aparecendo doença, porque eu abri a porta para os demônios. Então uma pessoa de Deus, ela não pega, porque Deus, não, eu trago o demônio para aquela situação. Então uma pessoa que ministra, e agora eu vou mostrar a atitude de quem vai lá resolver isso. O apóstolo, mas é Deus que vai resolver. Não, tem que ter interferência de um ministro de Deus. Aqui tem que ter. Então, primeiro, eles tiveram a humildade de reconhecer aquilo. Tem gente que morre na desgraça, mas não tem humildade de reconhecer. Aí que entra o problema. Então, tiveram a humildade de reconhecer aquilo. Eu reconheci. Quando eles reconhecem, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, o povo de Israel não podia com eles, ou seja, não tinha jeito de eles resolver esse problema.
Não tem como. Aqui precisa de uma ação de Deus. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas. Então agora eles pedem socorro a Deus e oram. Será que só isso já ia resolver o problema? Aí que entra a coisa, é só pedir socorro a Deus e orar. Não. Você vai encontrar, começa a ler a Bíblia com mais atenção, você vai encontrar isso desde Gênesis. A ação de um servo de Deus, Juízes 6:8, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nessa terra, expulsei os seus inimigos e dei a vocês essa terra. Então o profeta já chegou, não chegou orando não, ele chegou mostrando por que eles estavam passando aquela situação. Que o profeta de Deus, ele aponta o erro. O falso não, o falso vai alisando. Então ele aponta, porque se eu não apontar o problema, aquilo ali é a mesma coisa de dar um chá para curar um câncer. Tem como. É ou não é? Então, o que acontece? Se você aprender isso daí, irmão, olha, quando eles oraram o Senhor por causa dos midianitas, ele mandou o profeta, e eu os livrei dos egípcios, versículo 10, eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Ou seja, enquanto eles estavam precisando daquela terra, estava aliançado com Deus. A hora que eles adquiriram aquela terra, eles começaram a afastar do caminho do Senhor. Isso acontece com a vida dos hipócritas. Só que quando eu afasto e eu estou adorando mais a criatura do que o Criador, por exemplo, você chega aqui na igreja, Deus prepara um emprego maravilhoso e tal, você começa agora a servir mais aquilo do que a Deus. Não é? Você começa agora a adorar isso e sair do caminho do Senhor. Quando nós saímos do caminho do Senhor, pode ter certeza que nós vamos andar por caminhos tortuosos, nós vamos atrair tudo que não presta. Então o profeta fala, olha, aconteceu isso com vocês. Deus deu isso, deu aquilo outro, por isso que vocês estão passando essa situação. Até aqui não veio nada de Deus, nada. É porque eu estou brigando com a minha esposa e tal, e blá, 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 blá. Mas peraí, tem um motivo nisso. Sabe aquelas coisinhas do dia a dia que o cara fala, frita um ovo, ela frita um rato. Não estou dizendo um rato, né? Não estou dizendo, mas o negócio está aí, recorrente. E dali um pouquinho o cara já está posando fora de casa. Opa, peraí. Ele está no meio dos levitas? Não. Onde está? Sabe que está trabalhando? Já começa a trazer. Então, tudo isso, meu amado, nós podemos evitar. Não dê lugar ao diabo. Então Deus, diante de um problema, Ele mostra a causa daquilo. Mostra o porquê está acontecendo aquilo. Agora, se tem a humildade de reconhecer, tudo bem. Puxa vida, teve humildade de reconhecer, buscou socorro, né? Chega um servo de Deus ali na sua casa, começa a falar, trazer você para a casa de Deus. Isso é um bom sinal quando a pessoa, ela reconhece aquilo e ela busca socorro.
E dentro da casa de Deus, Deus mostra, Deus revela. Deus revelou, o que acontece? Eu vou pedir perdão, né? Diante daquilo, para o esposo, alguma coisa, eu vou pedir perdão. E pode ter certeza que logo Deus manda os midianitas, manda essa ex embora, o ex embora e some. Some. Porque a própria pessoa, ele vai tirar esse contato da ex ou do ex, seja lá o que for. Eu peguei um exemplo aqui aleatório para mostrar no dia a dia. Claro que pode ser outras situações. É ou não é? Então, quando nós pecamos, nós atraímos o inimigo para perto de nós. O inimigo tem que ficar longe. Então, o inimigo chegava ali, usufruía de tudo. Tudo que o inimigo esperava eles plantarem, colher, depois usufruía. Então, o inimigo, ele entra na tua casa, leva os teus filhos, leva tudo. Então, nós não podemos ficar gostando do pecado. Então, todas as vezes que eu estou pecando, eu estou atraindo o inimigo para aquela situação. Aprendeu isso, começou a vigiar. Você pode ver que a palavra vigiar vem antes de orar. Por isso, vou vigiar. Eu estou com um problema aqui com a minha esposa, até o namorado, né? O cara está aí pretendendo casar, já começa com as histórias erradas, o inimigo entra. E começa a trazer uma série de turbulência, de ciúme, aqueles ciúmes doentios, aquelas bobagens, tudo. A pessoa precisa viver livre, mas se ela não viver livre, ela não pensa, ela não sonha mais, não tem vida, é uma vida de opressão. Tribulação, ela é passageira. A opressão só sai quando nós reconhecemos o problema e pedimos socorro e saímos daquilo. Então o profeta chegou lá e falou: vocês estão passando isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por que você tem que vir à casa de Deus? Eu preciso saber o seu problema? Mas Deus sabe. Não precisa nem você trazer o teu esposo, a tua esposa, eu quero conversar. Não, você pode chegar lá e já... Se o problema foi contigo, conserte aquilo, que daqui a um tempo Deus vai começar a agir poderosamente na sua casa e na sua vida. Certeza absoluta. Então, todas as vezes que eu estou pecando, eu estou atraindo o inimigo para aquela situação. Ele vai se apoderar. Às vezes é inimigo dentro da família, né, onde trabalha, e aí fica ali aquela perturbação. Você fala: puxa vida, aí você levanta pensando naquela pessoa, almoça pensando naquela pessoa, toma café pensando naquela pessoa, não consegue dormir à noite por causa daquela pessoa. Isso aí é uma opressão demoníaca. Então Deus revelou, conserte aquilo. Fica aí dando... Nós precisamos ter uma mente muito sadia para nós, né, crescermos, ter uma... olhar para a esposa, falar: puxa vida, você é uma mulher honesta, você é um homem honesto. Então o inimigo, ele começa a torcer isso. Então a pessoa na vida errada, não é só com ela começa a ver o marido como um traidor. É um negócio cruel, isso é uma opressão, uma perturbação cruel. Tá bom, meu amado? Então conserte isso na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã. Às 9 na web. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações,
24 horas na presença de Deus.